Vamos à nossa aula de português de hoje. Relembrando que na última aula a gente estudou um pouquinho sobre os textos infográficos, lembram? Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um texto infográfico e depois vocês fizeram a interpretação desse texto, certo? Vocês puderam dizer lá que o texto infográfico, ele explicava o fluxo migratório de várias nacionalidades para o Brasil, né? Vocês puderam observar lá que as setas, elas indicavam o trajeto que os imigrantes tinham feito, né? Da onde eles vieram até chegar no nosso país. Vocês puderam observar que trabalhou lá também com cores, né? Cada continente era representado por uma cor. Depois vocês puderam observar também que naquele infográfico estudado, ele trabalhou com 5 representações diferentes. Tinha tabela, tinha gráfico, tinha texto escrito, tinha imagem e tinha mapa. Então, ele era um infográfico bem completo, né? Vocês conseguiram entender que as bandeiras, elas representavam os países da onde os imigrantes tinham vindo, que o navio que tinha lá representava, então, o meio de transporte que eles tinham utilizado para chegar aqui no nosso país. Perceberam também a presença do mapa mundi, né? Que servia para mostrar da onde que os imigrantes tinham saído. Então, era a representação geográfica desse contexto, né? E vocês perceberam também, vocês puderam analisar, que daí tinha um textinho escrito lá do lado também, por que os imigrantes tinham vindo para cá, né? Uns era para se juntar aos parentes que já moravam aqui, outros era para fugir da guerra, de alguma crise econômica, de perseguição política que às vezes estava acontecendo no seu país, né? Perseguição racial, religiosa ou qualquer outra forma de injustiça, certo? E depois vocês puderam diferenciar lá no finalzinho a diferença entre refugiado e imigrante, certo? Vocês puderam ver lá, né? Lá já dizia a explicação que os refugiados geralmente eles saem do país deles por medo de uma guerra, de perseguição, como a Pro acabou de explicar antes, né? Eles vêm também em busca de uma vida melhor, mas eles são quase que obrigados, eles estão fugindo de algo que amedronta eles. Enquanto que o imigrante não, ele só vem em busca de uma vida melhor. Nada assusta ele lá no país dele, né? Nada quase que obriga ele a sair de lá. Ele faz isso por vontade própria, enquanto que os refugiados não, né? Eles estão fugindo de algo. Seguindo então, depois vocês trabalharam com os adjetivos, né? Que vocês preencheram lá uma tabela com os adjetivos, primeiro referente a alguns continentes, colocaram lá que era centro-americano, norte-americano, sul-americano, europeu, asiático ou oceânico. E depois vocês trabalharam então com os adjetivos com relação aos estados do nosso país, né? Acreano, alagoano, amazonense, amapaense, baiano, cearense, etc. Depois vocês trabalharam com os adjetivos relativos ao país também, né? Sírio, turco, alemão, espanhol, francês, italiano, haitiano, venezuelano e assim por diante. Seguindo nessa mesma lógica, a gente vai trabalhar agora, também vai estar lá na apostila de vocês, é do nosso livro didático, com 2 textos diferentes, que a gente já trabalhou em matemática, mas agora ele vem como gênero textual em língua portuguesa. Vai ter lá para vocês fazer a leitura, para você estar observando 2 textos. Um gráfico de barras e uma tabela, certo? Vocês vão ler, vão analisar. Sempre quando a gente trabalha com gráfico e com tabela, geralmente em cima ele traz o título. É do que vai tratar aqueles dados que virão em seguida. Geralmente o gráfico, ele tem cores, né? Cada coluna
o que vocês verão lá, ele vai ser diferenciado por cores diferentes e as colunas, as barras, né, elas vão ter tamanhos diferentes, que é o que é a informação tá ali naquele tamanho, né? Porque dependendo até onde a coluna vai, geralmente aqui do lado tem os números, então a gente consegue acompanhar o que aqueles dados ali estão querendo nos dizer. A tabela já não, ela também vai ter um título em cima, ela é dividida também em colunas, só porque agora ela vai ter números, né? Ela vai ter de um lado algumas informações e os números depois para vocês estarem analisando. Todo gráfico, seja ele em barras, gráfico em pizza, gráfico em coluna ou uma tabela, geralmente embaixo, com uma letrinha um pouquinho menor, ela tem a referência bibliográfica, da onde que essa pesquisa, que esses dados foram retirados para a construção desses gráficos ou tabelas. É sempre importante a gente observar, tá? Geralmente tem a data também, né, para a gente saber de quanto que é, de quando que são esses dados. Depois de vocês fazerem, então, a análise ali dos textos, vocês vão fazer a interpretação desse texto. Vai ter algumas questões para vocês estarem respondendo, que é para vocês verem para que serve aquele gráfico, o que ele está querendo passar para a gente, quais são as informações que tem ali, o que representa a cor tal, vocês vão conseguir identificar isso, tá? O que as barras representam ali naquele gráfico. É importante vocês observar que a gente tem que analisar, né? A gente tem que observar, ler o título e conseguir casar as informações, ver o que tem na vertical, ver o que tem na horizontal, para a gente entender a informação que aqueles gráficos ou tabela querem nos passar, tá bom? Daí vocês vão responder, então, umas questões que tem ali. E aí, depois, como a gente já tá falando em gráfico e tabela, a gente vai aproveitar para estudar os numerais. O que é numeral? Tá parecendo matemática, né? Gráfico, tabela e agora numeral. Na verdade, os gráficos e as tabelas, eles são um gênero textual. E numeral é uma parte, né, da língua portuguesa, é uma classe gramatical que estuda um certo número de palavras. O que o numeral pode indicar, então? Ele pode indicar número, quantidade, multiplicação ou divisão, sequência, tudo que for relacionado a número, a gente vai classificar como numeral. Os números, a gente pode classificar eles de 4 formas. A gente tem os números cardinais, que são aqueles que nós mais usamos no nosso dia a dia. São aqueles números que a gente usa para contar ou para medir. Por exemplo, 1, 2, 10, 30, 20, 200, 300, 500, 1000, 5000, 10.000. Esses números são os números cardinais. Eles indicam quantidade de coisas, ou de objetos, ou de pessoas, certo? São os números mais conhecidos e usados por nós, então. Aí a gente tem também os números ordinais. O nome já está dizendo, ó, ordinais. Eles indicam ordem, sequência, lugar, que são aqueles números que a gente usa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 20º, 30º, 50º, 100º, milésimo, certo? Ele sempre vai indicar uma sequência, uma ordem, tá? São bastante usados também, né? Não tanto quanto os cardinais, mas a gente usa bastante também no nosso cotidiano. Depois a gente tem os números multiplicativos. Como o próprio nome já diz, eles dão a ideia de multiplicação. Quando a gente está trabalhando multiplicação e passam uns probleminhas lá para vocês,
A Pro não usa a palavrinha dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Esses números, então, são os números multiplicativos. É o resultado de uma multiplicação. Significa que eu multipliquei alguma coisa, né? Por vezes 2, ou vezes 3, ou vezes 4, certo? E a gente tem também os números fracionários, que por coincidência, nós estamos estudando eles agora na disciplina de matemática, né? São aqueles que estão ligados à ideia de divisão. O nome também já reporta, ó. Fração, fracionário. Fracionar, dividir, repartir. E os números fracionários são exatamente as frações que a gente está vendo lá na matemática. 1/2, 1/3, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, certo? Oitavo, 12avos, 13avos, centésimos. Tem alguns que são parecidos com os ordinais, né? Mas dependendo do contexto, aí a gente vai ver. Se ele está indicando divisão, ele é fracionário. Se ele está indicando ordem, ele é ordinal. Por exemplo, se eu digo assim, aquela menina chegou em quinto lugar. É a ordem que ela chegou. O numeral é quinto, mas ele é ordinal. Agora, se eu digo assim, pintei 1/5 daquela figura. 1/5 é uma parte, ela foi dividida em 5. Então, aqui, o quinto vai ser fracionário. A gente sempre tem que analisar o contexto onde que a frase está inserida, certo? Aí, lá no livro de vocês, na apostila, né, tem um quadro muito interessante que deve ser lido com bastante atenção. Por quê? Ali vai ter exemplos, tá? Dos números até 90. Na outra página, daí tem 100, 200, 300, 400, vai até 1000. Então, vocês têm uma tabela, como a gente está estudando a tabela, né? Com os números até 1000 em todos os exemplos. Vai ter os números, uma coluna com os números romanos, outra com os números arábicos, né? 1, 2, 3, o número desenhado, como a gente fala. Depois tem como que a gente fala ele em cardinal, como que a gente escreve, em ordinal, multiplicativo e fracionário, certo? É para ler aquela tabela com bastante atenção, porque alguns números são bem conhecidos, outros nem tanto, e é bom a gente saber que eles existem, tá? Talvez alguns deles a gente nunca vá usar, mas a gente precisa conhecer, certo? Como a gente está trabalhando com números, então, e com tabelas, né? Vai ter um exercício lá com uma tabela sobre o consumo da energia por aparelhos eletrodomésticos. Como a gente está vendo em CHN, né? A importância da energia, dos objetos tecnológicos, da inovação, a gente vai fazer a análise dessa tabela. Lá nessa tabela vocês vão encontrar então uma lista de aparelhos eletrodomésticos que as pessoas têm em casa, quanto tempo ele é usado em média por dia, quanto que ele gasta durante um mês e quantos por cento que ele acaba gastando na conta da energia no final do mês. E daí vocês vão fazer a análise dessa tabela. Com os dados que tem ali na tabela, vocês vão fazer a interpretação, então, que vai estar lá na outra página, tá? A perguntinha tá lá e para responder vocês têm que se reportar a tabela, então. Ah, Pro, mas interpretar uma tabela, sim, porque a gente viu que a tabela é um gênero textual, então ela precisa também ser interpretada. A gente precisa conhecer, a gente precisa entender para quando a gente vê uma tabela, a gente poder analisar os dados que estão ali, porque ela tem uma mensagem pra gente. Às vezes a gente só olha e não analisa, e é a análise que faz dela um texto, e é na análise que está a importância desse texto.
certo? E para finalizar, depois então essa aula, ali na apostila de vocês vai ter uma receita, bolo de Napoleão. Parece que é muito gostoso, deu até uma água na boca. Se alguém se habilitar a fazer, conta depois para a Pro como é que ficou. Talvez, vamos tomar um cafezinho, né? E se não der pra gente tomar um cafezinho, então vocês vão fazer a leitura da receita e tem uma perguntinha lá depois, perguntando para vocês. Qual é o objetivo desse gênero textual? Porque a receita, ela também é um gênero textual, que tem uma função, ela tem um objetivo. Quando alguém escreve uma receita, ela quer passar algumas informações, né? Quer explicar, então, como que a gente faz determinado prato. E por que agora a receita entrou assim nesse final da aula? Porque a receita também trabalha com números. Tanto números cardinais, quando fala lá 3 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, 1 colher de fermento, quanto dados fracionários. Às vezes fala lá, meia xícara de óleo, 3/4 de xícaras de farinha de trigo. Então, para a gente ver os numerais inseridos num outro texto, sem ser o gráfico e a tabela, tá bom? Bom trabalho para vocês!